Depois de alterações do Senado, a Câmara analisa o texto do projeto de ajuda a estados e municípios. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a Câmara dos Deputados promete analisar ainda hoje o projeto aprovado pelo Senado no último sábado, que estabeleceu novas regras para a chamada ajuda emergencial a estados e municípios por conta do surto de coronavírus. Pelas contas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se a Câmara aprovar hoje a proposta, o presidente pode sancionar o texto amanhã e em 15 dias o dinheiro efetivamente pode ser disponibilizado para estados e municípios. O montante do socorro financeiro deve chegar a 120 bilhões de reais, 60 em recursos que deverão ser repassados e outros 60 bilhões em renegociação de dívidas. Ao contrário da Câmara, o Senado condicionou a ajuda ao congelamento dos salários dos servidores públicos até o final do ano que vem. Ficam de fora dessa regra servidores da saúde, segurança pública e militares que estão atuando diretamente no combate à doença. A sessão virtual do Senado durou mais de 6 horas e o único voto contrário foi do senador Randolfo Rodrigues, que criticou o fato dos servidores estarem sendo penalizados. Não é hora de sacrificar quem quer que seja, quando outros não foram sacrificados. Quando a gente não vota imposto sobre grandes fortunas, quando a gente não reduz a contribuição social de lucro líquido dos bancos, quando nós mesmo parlamentares, quando nós mesmos, lideranças políticas, não votamos o fim dos fundos partidários eleitoral. Os senadores apresentaram 249 emendas para alterar o relatório do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. A principal alteração no texto foi exatamente permitir reajustes para o pessoal da saúde e da segurança pública. O senador Eduardo Braga admite que o projeto não é o ideal, mas foi o melhor que se conseguiu nesse momento. É melhor nós termos algo de concreto na mão do que nós ficarmos discutindo aquilo que é o ideal, mas é o impossível. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi o relator da proposta, admite que foi necessário cobrar contrapartidas dos estados e municípios para garantir que o governo federal também apoiasse o texto do Senado Federal, uma vez que o projeto aprovado pela Câmara estava sendo muito criticado pela área econômica aqui do governo. Uma coisa que a equipe econômica já não ia tratar mais com a Câmara. Uma coisa que o governo federal já tinha se manifestado sobre o veto total daquele projeto. Dos 60 bilhões de reais aprovados, 10 bilhões serão destinados exclusivamente para o combate à doença e os outros 50 bilhões serão divididos entre estados e municípios. Os estados ficarão com 60% do total e os municípios com 40%. De Brasília, Luciana Verdolim.